Olá, equipe. Me chamo Sandro Oliveira, faço parte da UTI do Hospital Ronaldo Gazola e hoje nós vamos falar sobre o plano terapêutico. A ideia de hoje nós estarmos conversando sobre o plano terapêutico porque fizemos uma nova proposição no seu modelo de funcionamento. E por que nós estamos comentando sobre isso? A UTI ela é um ambiente de muita complexidade, em que exige decisões que são decisões precisas e com uma comunicação que também precisa ser eficiente. Só assim, durante essa complexidade, com decisões assertivas e uma comunicação eficiente, é que a gente consegue, então, salvar as vidas, né? O modelo atual, ele padroniza metas e proposições que vão integrar com todas as classes profissionais envolvidas. Então, esse novo plano terapêutico, ele foi desenvolvido para poder integrar a equipe médica com os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e todos os outros profissionais que atuam a partir desse modelo de documento no cuidado do paciente. Padronizando a comunicação, utilizando a ferramenta de SBAR, que nós vamos falar um pouquinho adiante, né, para que a gente possa ter clareza e também objetividade na transmissão das informações. E, por fim, é a gente orientar as condutas, numa forma em que, quando metas estão definidas, esse plano ele torna um direcionador para as decisões clínicas, né? Então, se define as metas e toda a equipe, em conjunto, vai elaborar todas as ações necessárias para que essa meta possa ser atingida. No próximo slide, a gente vê que é uma mudança importante, chave, para essa ferramenta do plano terapêutico. Porque o coordenador da UTI, ele agora assume a responsabilidade da elaboração, juntamente com a validação desse plano terapêutico, com a rotina médica. Então, no período de 72 horas, desde a admissão desse paciente, o coordenador médico, junto com a sua equipe de rotina médica, ele vai planejar, elaborar e validar com ela. A rotina médica vai assumir essa responsabilidade e, durante o round, vai se definir com toda a equipe transdisciplinar as ações que vão ser necessárias para poder atingir a meta já previamente estabelecida. Esse processo de validação ele é fundamental, porque o plano ele precisa refletir uma condição atual do paciente e alinhado com as diretrizes institucionais, para que possa ter uma boa compreensão, né, por todos os membros da equipe, não só da condição clínica, mas também dos objetivos e necessidades na qual a própria instituição vai estabelecer. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de SBAR. Essa ferramenta de SBAR, ela é fundamental para poder garantir uma segurança, uma construção de uma cadeia de comunicação segura. Nós vamos aproveitar e termos 3 pontos dela. Primeiro, que fala sobre o diagnóstico, na qual nós vamos abordar o diagnóstico atual. Nós vamos ter a lista de problemas desse paciente e, ao mesmo tempo, vão ser identificados os riscos desse paciente. Vou dar um exemplo, né? Um paciente com uma sepse pulmonar e uma DPOC que acaba se agudizando por essa infecção pulmonar. Então, os problemas atuais são um quadro infeccioso com sepse e, ao mesmo tempo, uma DPOC agudizada. Quais são os riscos desse paciente? Esse paciente está ou não em ventilação mecânica? Está em ventilação mecânica, tem o risco de TEV. Esse paciente está com imobilidade, né? Ele não consegue se mover, está em ventilação mecânica, então ele tem um risco de TEV. Esse paciente, né, até pelo uso do sedativo, pode ser que tenha uma idade mais aumentada, né, ele pode ter um risco de broncoaspiração. Tá com acesso venoso central, tem um risco de IPCS. Se tiver um catéter venoso, um catéter vesical de demora, tem o risco de ITU por CVD. Então é importante, dentro desse mapeamento diagnóstico, entender qual é o diagnóstico atual, a lista de problemas e, ao mesmo tempo, os riscos que são desse paciente. Além disso, vai ser definido a meta, ou seja, a ação a ser realizada.
Vamos dar um exemplo nesse paciente com ventilação mecânica. Iniciar o modo de suporte ou modo assistido em até 48 horas. Então, a equipe ela vai definir qual a estratégia que vai ser feita para que em até 48 horas de internação, esse paciente já não esteja mais em modo controlado, já inicie-se o processo de desmame, seja ele através de negativação de balanço hídrico, de otimização dos recursos anti-infecção, da redução do nível de sedação, da suspensão diária desde o primeiro nível. Essas ações vão ser discutidas durante o período do round. A partir daí, esse objetivo, ele precisa ser um objetivo clínico, né? Qual é o objetivo clínico? Por exemplo, é um paciente com infecção, da gente poder ter a resolução da febre em até 48 horas. Esse é o objetivo, né? Reavaliar o esquema antibiótico caso não haja resolução da febre, a melhora do leucograma, a estabilização clínica. Então, e o prazo a ser definido, como eu já lhes falei sobre a questão da resolução da febre em 48 horas. A reavaliação do antibiótico, caso haja resultados de cultura, em até 72 horas, com o tempo total de antibiótico terapia de até 7 dias. Então, é importante, dentro dessa meta, a gente poder ter a ação objetiva, né, ou a ação efetiva, o objetivo clínico, mas também o prazo definido, para que a gente possa, a partir daí, criar critérios para reavaliar o paciente. Por exemplo, esse paciente que não tenha resolução da febre, que não tenha cultura positiva, que não tenha melhora do estado clínico, nessas condições, que são condições para reavaliação, né, com um período de até 72 horas, a gente possa, então, ter esse momento para poder reavaliar. Então, a gente tem quando e como a gente vai reavaliar esse paciente. Então, na ausência de uma melhora clínica, na presença de um resultado de cultura negativa, com a persistência de febre, persistência das alterações laboratoriais, vai ser reavaliado o esquema de antibiótico terapia para esse paciente. Tá? No próximo slide, a gente vai ter um pouquinho mais sobre o detalhamento desse plano terapêutico. Então, como eu disse para vocês, o diagnóstico atual é a condição clínica do paciente no momento. Né? Às vezes o paciente, por exemplo, ele interna com um infarto, acaba evoluindo com um choque cardiogênico. Então, o motivo de internação desse paciente é o infarto, mas o diagnóstico atual do paciente é o choque cardiogênico. Dentre essas consequências todas, a gente tem os problemas que são, como, por exemplo, uma DPOC que pode ser agudizada, uma doença renal aguda, uma isquemia hepática, uma coagulopatia induzida pelo choque, e, ao mesmo tempo, os riscos que a gente pode identificar, como úlcera de pressão, risco nutricional, risco de trombose venosa, risco de broncoaspiração ou infecções associadas aos dispositivos, seja ela PAV, PCS, ITU por CVD. A meta, né? A meta, ela tem um conjunto de 3 pontos, que é a ação, ou seja, uma intervenção específica que vai ser realizada pela equipe, né? Então, como eu disse para vocês, o início do modo de suporte em até 48 horas. Qual é o objetivo, né? O objetivo é que esse paciente não adquira a fraqueza adquirida na UTI, que ele não tenha um tempo de ventilação mecânica prolongado. E, ao mesmo tempo, a gente já colocou o prazo em até 48 horas, ou seja, esse seria o prazo máximo para isso, para que a equipe, durante o round diariamente, possa estar definindo todas as estratégias transdisciplinares que vão ser necessárias para que essa ação com esse objetivo no prazo possa ser cumprido. Como eu falei para vocês no slide anterior, nós temos a questão da reavaliação. Nesse processo de reavaliação, nós precisamos entender qual é o momento na qual a gente vai reavaliar o paciente. Caso essa meta com a ação e o objetivo e o prazo não tenham atingido conforme esperado. Então, a gente vai botar um tempo, por exemplo, 72 horas, né, em que condição? A ausência de uma resposta clínica, ou uma cultura negativa, ou uma piora laboratorial. Então, definir muito bem quando e de que forma, quais os parâmetros e critérios que vão ser utilizados para a gente poder avaliar essa condição
de não resposta do paciente àquilo que foi elaborado como meta. No próximo slide, a gente vem mostrando exatamente qual é o papel elementar de todos dentro dessa equipe transdisciplinar. Nós temos os médicos que lideram o processo de elaboração do diagnóstico, fazem a prescrição das ações e validam as metas clínicas com o coordenador, que está elaborando o plano terapêutico. A equipe de enfermagem ela vai monitorar continuamente os parâmetros clínicos, executando esses planos de ação e, ao mesmo tempo, registrando e avaliando o paciente ao beira-leito, principalmente trazendo à discussão do round todos os riscos envolvidos do paciente, assim como todas as variabilidades e deteriorizações que esse paciente pode evoluir nesses intervalos de tempo. A equipe de fisioterapia ela vai definir as metas funcionais e respiratórias desse paciente, contribuindo para que haja um desmame ventilatório e, ao mesmo tempo, uma reabilitação mais precoce possível, evitando que esse paciente possa evoluir com uma síndrome FAUT, que seria a fraqueza adquirida na UTI. E, por último, também muito importante, a equipe de nutrição ela vai elaborar esse suporte nutricional, ela vai identificar os riscos que estão envolvidos dentro desse processo nutricional, analisando as condições limitantes do trato gastrointestinal, juntamente com a equipe de enfermagem, e as necessidades específicas do paciente, como também propor uma revisão de interação farmacológica e nutricional, sinalizando as possíveis interações e dando apoio, juntamente com toda a equipe de enfermagem, médicos e fisioterapeutas, no processo de racionalização terapêutica. E por último, nós temos então os pontos chaves desse processo do plano terapêutico, em que no primeiro momento nós temos a admissão do paciente, em que vai ser dado início à elaboração do plano terapêutico, com a sua finalização em até 72 horas, realizadas pelo coordenador médico. A partir desse momento, se inicia todo um guia de discussão, em que o plano vai nortear os rounds e as discussões transdisciplinares para garantir que essas condutas que estão estabelecidas com esses objetivos e ações sejam norteadores e orientadores para a equipe. Ao mesmo tempo, todo esse processo ele precisa ser reavaliado. O plano terapêutico ele tem os seus prazos definidos e a equipe ela precisa estar atenta que esses prazos possam ser cumpridos, mas ao mesmo tempo o objetivo também precisa ser atingido. No momento em que o prazo está a expirar e o objetivo não está sendo atingido, a equipe ela precisa discutir as ações e reavaliar a condição desse paciente, trazendo e propondo, junto com a coordenação, uma nova reformulação de metas para esse paciente, reconduzindo esse paciente a um outro caminho na qual vai desenvolver uma melhor sobrevida para esse paciente. Então, o plano terapêutico, como conclusão, ele é uma ferramenta viva e ele deve ser sempre atualizado, principalmente quando há uma mudança importante do estado clínico do paciente. Obrigado aí pela atenção de vocês e vamos então iniciar esse novo processo de plano terapêutico, trazendo mais segurança, mais comprometimento e sempre uma cultura voltada e centrada no paciente e na família. Obrigado.